É pela graça de Deus e pela sua providência soberana que nós estamos voltando mais uma vez com o programa Decisão. Hoje vamos falar sobre religião. Será que todas as religiões são corretas, são certas? Por que existem tantas religiões no mundo? Mas será que todas elas agradam ao Senhor? Ou apenas uma satisfaz ao coração de Deus? Bem, muitas pessoas pensam que todos os caminhos ou todas as religiões dão na venda. Ou seja, têm o mesmo objetivo e todas são certas e corretas. Mas será que é isso mesmo? Bem, esse tema, religião, é exatamente o tema que nós vamos abordar hoje no programa, quando estaremos conversando com o pastor Augusto Nicodemos. E também o pastor estará na segunda parte do nosso programa, levando até você uma mensagem muito direta, prática e objetiva das Santas Escrituras. Portanto, eu lhe convido, continue aqui conosco e o programa Decisão. Mas antes, ouça a opinião de algumas pessoas que foram entrevistadas pelo nosso programa nas ruas da cidade. Acho que é um esteio para o homem moderno, não é? A senhora acha que toda religião é boa? É boa, desde que tenha um objetivo, que o objetivo seja Deus, é válida. Religião é ótimo para o ser humano. É uma das melhores coisas que existe hoje, ainda é a religião. Será que toda religião é boa? Bom, aqui eu conheço é a católica, não é? A igreja católica. Agora tem a protestante também, que tem muitos adeptos. O que você acha da religião? A religião, eu acho que ela é mal usada, assim, para a população, entendeu? Eu, pelo menos, não tenho nenhuma. Tem que ter, cada um tem que ter uma religião. Cada um tem que ter uma religião. Eu acho que a pessoa sem religião não é nada nesse mundo. Agora ele tem que procurar a religião correta. Qual a correta? Bom, aquela que se aproxima mais de Deus. Qual que aproxima mais de Deus? Nesse caso, eu acho que é a evangélica. O homem segue o destino que é marcado. Somente. Eu gosto da protestante. Assembleia de Deus. Sou católico, mas gosto muito da evangélica. Qual a melhor? Para mim é evangélica. Por que a senhora não é evangélica? Porque minha família não quer que eu seja. Toda religião é boa? Toda religião é boa, desde que você se compatibilize com ela. Eu acho que 99% é falsa. Só quer o dinheiro do povo. E a 1%? 1% às vezes ensina a verdade, né? Às vezes não, todas as vezes. Retificar minhas palavras. Quem é que ensina a verdade? Eu não posso dizer porque eu vou atacar os demais, né? Bem, deve ser tua, né? Cada um pra quem acredita, certo? Bem, muitas pessoas se dizem religiosas, que creem em tal e qual religião. São contra algumas religiões, outros acham que todas as religiões são boas. Mas será que você sabe, de fato, o que significa religião? E esta é a nossa primeira indagação, pastor Augusto. Bom dia, pastor. Bom dia, Manuel. Pastor, o que é religião? Nós definiríamos religião como sendo aquele conjunto de crenças e práticas que uma pessoa ou um grupo de pessoas adota com o objetivo de chegar até a divindade ou as divindades em que acredita, agradá-las, cultuá-las, servi-las. Há um exemplo nisso, há um exemplo do que eu estou dizendo na própria Bíblia, no Novo Testamento, quando o apóstolo Paulo esteve na famosa cidade de Atenas para pregar o Evangelho. Ele ficou profundamente preocupado no seu íntimo, no seu coração, ao observar a idolatria que havia na cidade, a adoração, a religiosidade dos atenienses. E ele então, discursando lá no Areópago aos filósofos daquela cidade, ele disse: senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos. Então nós podemos dizer que a religião é esse conjunto de práticas, de crenças, com o objetivo de se agradar ou atingir a divindade. É a tentativa das pessoas de ter esse contato com a divindade, o conjunto de costumes relacionados com isso, como os atenienses, Paulo notou lá na cidade de Atenas. Ô pastor, por que então que existem tantas religiões diferentes no mundo? E parece que o número delas está aumentando cada dia mais.
Será que todas essas religiões que existem hoje no mundo, elas estão certas? Bem, Manuel, segundo a nossa convicção, apenas uma religião é a certa, e só uma pode ser a certa. As religiões que existem, elas são tão contraditórias que dificilmente levariam ao mesmo lugar. Na verdade, existe apenas uma religião certa. E esta religião não foi inventada por homem algum, ela foi revelada por Deus. A religião certa é aquela religião que Deus estabeleceu. E Deus se revelou à humanidade supremamente na pessoa de Jesus Cristo. Jesus, portanto, é a religião correta. Jesus é a revelação de Deus. Em certa ocasião, o próprio Jesus fez esta declaração surpreendente. Evangelho de João, capítulo 14, no verso 6. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui nessa declaração de Jesus, Manuel, nós encontramos os 3 elementos principais da religião. Toda religião, ela tem que ser um caminho para Deus. Ela tem que ter a verdade e ela tem que produzir vida. E Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Portanto, há apenas uma religião correta, que é aquela que foi revelada por Deus na pessoa de Jesus Cristo. Agora, quando as pessoas desconhecem esta revelação de Deus, ou quando elas não se submetem ao caminho que foi proposto por Deus, elas se veem na contingência de fabricar uma religião, de elaborar um meio, um método de alcançar a Deus, como foi o caso com os judeus. O apóstolo Paulo comenta aqui sobre os judeus, na carta aos Romanos, capítulo 10, no verso 3, dizendo o seguinte: porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus. Os judeus, desconhecendo a justiça de Deus, ou seja, a religião que vem de Deus, eles procuraram estabelecer a sua própria religião e não se sujeitaram à revelação de Deus. Historicamente, eles rejeitaram a Jesus e estabeleceram o judaísmo como sendo o caminho para Deus. Logo, fica assim explicado, respondida a sua questão. Existem muitas religiões porque as pessoas, os homens, através dos séculos, têm rejeitado a revelação verdadeira de Deus em Jesus Cristo e elaborado seus próprios métodos e sistemas para se chegar a Deus. Eu percebo, pastor, que me parece, né, que com essas suas afirmações, o pastor está querendo colocar uma posição talvez contra as outras religiões. Ou seja, o pastor é contra o ecumenismo? Bem, eu não sou contra as pessoas que têm outras religiões. Nós amamos, procuramos amar todas as pessoas, sabemos que Deus ama as pessoas. Nós somos contra o erro, especialmente o erro teológico, especialmente o erro ideológico, o erro doutrinário. Somos porque a Bíblia é. A Bíblia insiste na verdade. A Bíblia diz que o que salva é a verdade. Logicamente, nós não podemos sacrificar a verdade no pretenso altar da unidade. O movimento ecumênico é um movimento que procura unificar todas as religiões, passa por cima destas diferenças e quer fazer de todas uma só. Mas é impossível, visto que as religiões ensinam coisas radicalmente opostas e diferentes entre si. E só pode haver unidade em torno da verdade. Então, certamente que nós, nossos evangélicos, nós queremos unidade sim, mas com todos aqueles que aceitam a Bíblia como palavra de Deus, aceitam Jesus como Filho do Deus vivo, aceitam e confessam a salvação pela fé em Jesus Cristo, confessam que Deus se revela em Pai, Filho e Espírito Santo. Enfim, nós queremos um ecumenismo verdadeiro com aqueles que têm a mesma fé revelada aqui na Escritura Sagrada. Aos que não pensam conosco, o nosso amor, a nossa estima, a nossa consideração, porém a impossibilidade de aceitar que todo o caminho leva a Deus, tendo em vista que a Escritura revela o caminho de Deus para a salvação do homem, e como disse o próprio Jesus, não pode haver outro. Pastor, agora eu percebo que existem muitas pessoas desanimadas, tristes, decepcionadas com a religião, porque tem havido muita exploração financeira e abusos praticados dentro de algumas religiões. E tudo isto feito em nome de Deus e de Jesus Cristo. O que o pastor tem a dizer sobre essas religiões que estão surgindo, que exploram e que abusam as pessoas? O Brasil é um país onde há liberdade de expressão, liberdade de religião. Nós não podemos evitar que uma pessoa
alugue um prédio, bote uma placa igreja evangélica e ali desenvolva o seu comércio, o seu negócio. Nós não podemos evitar esse tipo de coisa. Lamentamos profundamente que tantas pessoas têm usado o nome de Deus e o nome de Jesus de forma ilegítima. Porém, Manuel, mesmo que eu ou você, ou eu e você, nós nos passássemos para ser mercenários ou para mercadejar a palavra de Deus, e ainda que todos os pastores evangélicos do mundo inteiro fizessem o mesmo, isso não anula o fato de que Deus se revelou em Jesus e que a verdade está em Jesus Cristo. O fato de que nós, homens, não seguimos o que diz a palavra de Deus ou pecamos contra esta verdade, não anula a verdade de que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos deixou a palavra da reconciliação. Agora, certamente cada um de nós dará conta a Deus, como está escrito na carta aos Romanos, capítulo 14. O que eu quero dizer com isso é que o fato de haver pessoas que usam de forma ilegítima o nome de Deus e se valem da religião para os seus próprios benefícios, isso não anula a minha responsabilidade diante de Deus. Porque eu não vou dar conta do erro destas pessoas diante de Deus, eu vou dar conta da minha própria situação, como diz o apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos, no capítulo 14, no verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. A pergunta que eu devo fazer a mim mesmo é: como eu tenho me comportado diante da revelação de Deus em Jesus? Tenho eu crido em Jesus? Tenho eu procurado obedecê-lo? Não importa o que os outros estão fazendo, mas eu darei contas da minha vida ao Deus que está nos céus, ao Deus que me criou. Interessante, pastor. Muitas pessoas dizem que o importante não é o número de religiões, mas o que importa é a fé e que elas sejam sinceras dentro de qualquer religião. Esse teu conceito, essa ideia está correta, pastor? Bem, como nós dissemos no programa anterior sobre o ocultismo, a sinceridade é uma coisa importante, porém ela não é suficiente. Eu me reporto aqui às palavras de Jesus no Evangelho de João, no capítulo 8, quando ele disse as seguintes palavras a um grupo de judeus que havia crido nele. Evangelho de João, capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Segundo Jesus, é a verdade quem liberta, e nós podemos conhecer esta verdade. Logo, sinceridade apenas não é suficiente. É necessário que nós sejamos sinceramente certos, sinceramente crentes na verdade do Evangelho de Jesus. Volto a dar o exemplo do povo judeu, reportado pelo apóstolo Paulo aqui na carta aos Romanos, no capítulo 10. O povo judeu era um povo sincero, era um povo que tinha zelo por Deus. Mas o que diz o apóstolo Paulo? Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Então, sinceridade sem entendimento não resolve. É necessário sinceridade e verdade e entendimento. E a verdade se encontra na Bíblia Sagrada, a palavra de Deus. Por fim, pastor, essa é uma posição curiosa, mas muito importante. Muitas pessoas, por estarem revoltadas contra esse tipo de coisa, de religiões que enganam, e até outros que estão decepcionados com a igreja, então, elas criam para si próprias uma religião, a sua religião, criada por ela mesma. O que é que o pastor acha disso? Bom, eu diria a você que tem desenvolvido a sua própria religião, você que tem a sua própria religião. Eu tenho encontrado pessoas assim, Manuel, que dizem que estão confusas diante de tantas religiões e que têm a sua própria religião. E geralmente, quando nós perguntamos como é a sua própria religião, elas dizem amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É essa a religião que eu pratico, eu acho que isso tudo resolve. Bem, eu perguntaria se você tem adotado essa religião, se você a tem cumprido. Você de fato ama a Deus sobre todas as coisas? Você ama o seu próximo como a si mesmo? E a sua própria consciência lhe diz que você nem mesmo segue a religião que você mesmo fabricou para você. Então tudo isso fica evidente de que você precisa de um Salvador. Você precisa de alguém que perdoe os seus pecados, alguém que lhe perdoe as iniquidades. E só há uma religião no mundo que oferece perdão pleno de pecados a todo pecador arrependido. É o cristianismo, é o Evangelho de Jesus, as boas novas do Evangelho, de que Deus enviou seu Filho ao mundo para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Que garantia você tem de que essa religião própria que você fez para si, ela vai lhe levar a Deus? Por que não confiar na revelação de Deus? Por que não aceitar a revelação de Deus autoritativa que está na Escritura Sagrada e abraçar o Evangelho de Jesus com segurança, com confiança, o Evangelho que lhe... Faz alguns dias eu tive uma experiência interessante que eu gostaria de compartilhar com você, na expectativa de que lhe ajude a compreender um pouco a respeito do tema do programa de hoje, que é religião. Eu havia apanhado um táxi e notei que o motorista havia dependurado no espelho do carro uma daquelas fitas tão populares em devoção a Nossa Senhora do Carmo. E eu perguntei se ele era devoto da santa e começamos então a conversar a respeito de religião. E ele me disse que não era religioso, embora já tivesse participado de algumas igrejas, e que a opinião que ele tinha sobre religião era que havia muita coisa errada e havia muito interesse financeiro e que afinal ele havia resolvido ter a sua própria religião. E então lançou um desafio. Ele disse que desafiava qualquer pessoa a abrir a Bíblia e mostrar ali dentro da Bíblia, uma religião. Eu estava com minha Bíblia ao lado, então a tomei e passei a explicar para aquele querido amigo o que eu passo a explicar agora também para você, na expectativa de que estas palavras sejam usadas por Deus para clarificar, iluminar a sua mente neste assunto que eu considero da maior importância. É verdade que a Bíblia não especifica ou determina uma religião como nós conhecemos hoje. Isto eu admito. Por outro lado, a Bíblia contém as palavras de Deus e nos revela o plano de Deus para a salvação do homem. De que maneira o homem pode obter a vida eterna? A palavra religião significa, literalmente, religação. E o objetivo de toda religião é levar o homem de volta a Deus. Esta é a questão básica que envolve todas as religiões. Converse com qualquer religioso e você verá como ele vai lhe explicar de que o objetivo da religião é levar o homem a obter a vida eterna, a ter uma relação profunda com Deus. Qualquer que seja a religião, este é o alvo principal. Muito bem, a Bíblia não determina uma religião, mas ela nos fala o plano de Deus, o caminho de Deus para que nós tenhamos a vida eterna, para que nós cheguemos até Ele. E aí está, de fato, a essência de toda a religião. E nós encontramos o resumo da religião ensinada pela Bíblia, da religião ensinada por Deus, na primeira carta do apóstolo João, no capítulo 5, nos versos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Nesse trecho nós encontramos as três coisas fundamentais da religião revelada na Bíblia, ou seja, do plano de Deus para a salvação do homem. Primeiro, a vida eterna é um dom de Deus. Está escrito que Deus nos deu a vida eterna. A vida eterna, portanto, é alguma coisa que nos é dada por Deus. Não é algo que nós possamos conquistar ou obter com os nossos méritos, com os nossos esforços, com as nossas orações, com as nossas boas obras, com a nossa caridade, a nossa religiosidade. A vida eterna, a salvação, a bem-aventurança final, ela é gratuita, ela nos é dada por Deus. E é isto que torna a religião ensinada pela Bíblia tão surpreendente e até difícil para acreditar para muitas pessoas. Ou seja, que a felicidade maior, o perdão dos pecados, estas coisas nos são dadas gratuitamente por Deus. Gratuitamente, sem preço algum da nossa parte. Como a própria Bíblia nos diz em várias outras passagens que a salvação, o perdão é grátis, nos é oferecido diretamente por Deus ao nosso coração. Mas há uma segunda coisa que está ensinada aqui. Está escrito de que esta vida eterna que Deus nos dá, ela está no seu Filho Jesus Cristo. Ou seja, o perdão dos pecados, o conhecimento de Deus, a vida eterna, a salvação e a felicidade eternas estão na pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por que na pessoa de Jesus? Isso é muito importante. A salvação e a vida eterna estão em Jesus Cristo, porque foi Jesus Cristo que na cruz do Calvário morreu pelos nossos pecados para que nós tivéssemos vida. Foi Ele quem pagou o preço do pecado.
Foi Ele quem anulou a nossa conta diante de Deus, de tal maneira que agora nós podemos ser recebidos por Deus como filhos de Deus e receber a vida eterna. Foi Jesus Cristo quem ressuscitou dos mortos ao terceiro dia e assim garantiu esta salvação. E é Ele que hoje intercede em nosso favor diante do Pai para que sejamos recebidos, para que sejamos aceitos através dos seus méritos. Logo, se a salvação está no Filho de Deus, Jesus Cristo, não está em outros mediadores, não está em religiões, não está em pessoas, não está em entidades, em organizações. A vida eterna está em Jesus Cristo e somente nele. Não é maravilhoso saber que Deus nos deu a vida eterna e que esta vida está na pessoa do seu Filho, que veio ao mundo há cerca de 2000 anos e que na cruz morreu por nós para que tivéssemos vida? A terceira coisa que eu gostaria de lhe dizer em conexão com a nossa palavra sobre este assunto vital da vida eterna, e talvez seja o mais importante, é que nós podemos receber aqui e agora a vida eterna, que afinal é o objetivo de toda a religião. Em Jesus Cristo nós podemos receber a vida eterna e ter certeza de que nós a temos, porque o que está escrito é o seguinte: aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Obviamente, se Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho e no seu Filho somente, aquela pessoa que tem a Jesus Cristo como seu Salvador tem a vida eterna. E quem não tem a Jesus como Salvador, infelizmente, também não tem a vida eterna. É aqui que a mensagem da Bíblia, a palavra de Deus, traz boas notícias para nós. Não importa o seu estado, você pode ser um pecador que quebrou a lei de Deus inúmeras vezes. Você pode ser um religioso que está procurando paz e perdão para o seu coração, talvez se escudando ou se apoiando nas suas boas obras, na sua religiosidade, na sua moralidade, mas saiba que a vida eterna e o perdão dos pecados nos são oferecidos gratuitamente em Jesus Cristo. Não importa a sua religião, também não importa se você não tem uma religião, se você não tem Jesus no seu coração. Hoje, aqui e agora, aí onde você se encontra, você pode receber a Jesus Cristo como seu Salvador e receber a vida eterna. A sua religiosidade, qualquer que seja a sua religião, qualquer que seja a sua maneira de pensar sobre estas questões, elas de nada lhe adiantarão. As suas boas obras não lhe salvarão. A esperança de reencarnação também não vai lhe salvar. As suas orações, o fato de você frequentar uma igreja, pagar promessa, ir a um culto, ter sido batizado e fazer qualquer outro ato religioso, isso de nada lhe adiantará se você não tiver Jesus Cristo como seu Salvador. Arrependa-se dos seus pecados hoje e receba-o como Salvador. Especialmente, arrependa-se de ter tentado até o dia de hoje obter a vida eterna com as suas boas obras, com a sua moralidade, com as suas virtudes, com a sua caridade. Reconheça que estas coisas, elas não pagam pecados e nem nos conquistam o perdão. Abra o coração, receba Jesus Cristo pela fé no seu coração hoje e receba também com Ele a vida eterna. Essa é a verdadeira religião, esta é a religião que nos é prometida por Deus e esta é a promessa de Deus. Quem tem o Filho tem a vida. Receba-o hoje.